agropecuária e sustentabilidade. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Minas Gerais tem avançado no desenvolvimento de soluções ambientalmente sustentáveis em áreas de conflito pelo uso da água. No início deste ano, o IGAN iniciou a instalação dos equipamentos para a estruturação do primeiro sistema de monitoramento de recursos hídricos por telemetria do Estado. O projeto piloto, realizado na Bacia do Entre Ribeiros, região noroeste de Minas Gerais, tem como objetivo dar maior transparência ao uso de recursos hídricos, automatizando o acompanhamento de vazão dos rios mineiros em regiões marcadas pela escassez hídrica. Desenvolvido conjuntamente pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAN, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE Minas, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, e também da Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, Irriganor, e usuários da Bacia do Entre Ribeiros, em Paracatu, Minas Gerais, o projeto conta com a participação de 6 empresas de tecnologia, que são responsáveis pela implantação de metodologias para a estruturação de um sistema de verificação remota do uso da água. O monitoramento por telemetria realiza medições e coleta de dados, que são enviados por satélite ou internet a uma central de informações, onde poderão ser consultadas pelos usuários e pelo órgão gestor de recursos hídricos. A tecnologia se tornou uma exigência para a concessão de novas outorgas, a partir da publicação da portaria IGAN número 48, em outubro do ano 2019. A empresa Hidrocontrol, parceira do Paracatu Rural, possui esse sistema de telemetria que permite a transmissão remota de dados, ou seja, por meio de recursos tecnológicos é possível medir, monitorar ou controlar determinado produto ou serviço. Pablo Martins Soares, formado em Relações Públicas, representante da empresa Hidrocontrol Soluções Tecnológicas, conversou comigo. Durante essa entrevista, então, nós falamos sobre a transmissão dos dados coletados via satélite. Pablo, você explicou anteriormente, sobre a captação direta, sobre o fluxo residual de rios e barramentos, sobre poços artesianos, dos tipos diferentes de captação e medição, Depois de feita essa medição com o equipamento, esse equipamento ele é ligado a uma central com um computador que é conectado à internet. É mais ou menos assim que funciona, Pablo? Então, Francis, uma vez extraído esses dados de campo, para essas informações chegarem ou serem disponibilizadas na internet, é necessário o que nós chamamos de fato a telemetria, que é a transmissão desses dados. Então, a transmissão desses dados, elas podem se dar de algumas maneiras. Hoje existem algumas modalidades, vamos assim dizer, de transmissões. Hoje nós temos a internet local, então um empreendimento que possui já uma infraestrutura de internet local, próximos aos pontos, próximos aos postos ou das medições, o equipamento consegue utilizar da infraestrutura local de internet já para transmitir esses dados diretamente. Então, em locais onde já existe essa infraestrutura, é uma solução otimizada a ser trabalhada. Outra modalidade de transmissão é o GPRS, ou celular, que também necessita de uma infraestrutura de antenas de celular próximos ao local. Então, um local onde funciona, onde você consegue pegar um sinal de dados de celular, você consegue transmitir esses dados por ele também. Também é uma solução otimizada, mas como a gente sabe, na área rural, a transmissão de celular ou sinal de celular em determinadas áreas é muito complicado, Então, com isso, para você utilizar soluções como essas, tem que trabalhar repetidores de sinal, etc, etc. E a gente tem uma terceira modalidade, uma modalidade muito interessante de transmissão, que é a modalidade do satélite. Existe uma mistificação muito grande, Francis, quando a gente fala de transmissão de satélite. Porque até então, o satélite era quando a gente fala de transmissão de satélite, vincula-se a um conceito muito longe da nossa realidade, porque quando se fala local que não funciona, vamos trabalhar satélite, sempre se associou o satélite a uma coisa muito cara,
De fato, o satélite existe são situações um pouquinho diferentes, mas hoje a popularização desse tipo de transmissão, né, que são chamados transmissões de baixa órbita, satélites de baixa órbita, existem bandas de transmissão que promovem custos mais otimizados, né, para o usuário. Então, com isso, a gente conseguiu, né, com a expertise das empresas ou dos prestadores de serviço, otimizar muito esse conceito da transmissão. Então, hoje é possível, sim, levar ao produtor rural, principalmente, a aplicação de produtos, né, de medições, como este dos modos de uso, para campo, para áreas remotas, com custo extremamente enxuto, tá? Então, é muito importante a gente frisar dessas modalidades de uso, porque, assim, nem sempre um que tem um custo mais otimizado vai atender. Ou, às vezes, não é porque um vai trabalhar com uma transmissão mais robusta que vai ser mais caro. Às vezes, para o produtor vai utilizar uma transmissão via internet local, mas o custo de adequação disso para promover lá uma infraestrutura local para essa transmissão, às vezes o custo disso é muito mais alto do que simplesmente você pontuar um simples antena de satélite otimizada lá. Então, acho que esse é um ponto interessante de se bater, de se falar assim, que não existe esse misticismo, né? A transmissão de satélite é uma coisa muito robusta, é muito cara, etc. Não, hoje a aplicação é extremamente enxuta, extremamente fácil de ser utilizada. Continuamos esse assunto depois do intervalo, não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Na primeira fase do projeto piloto na Bacia do Entre Ribeiros, foram instalados protótipos compostos por hidrômetros, orímetros e sondas de fluxo residual em propriedades rurais localizadas às margens da bacia. Cada protótipo integra uma unidade demonstrativa de sistema. Desta forma, podemos avaliar a melhor resposta e validar o melhor produto, levando em conta o menor custo de implantação, de operação e de manutenção. É o que revela a analista de agronegócios do Sebrae Minas, Fabiana Vilela. A etapa experimental, bem como todas as fases posteriores, é acompanhada por pesquisadores, analistas e especialistas de todas as entidades envolvidas nesse projeto, tendo como resultado a obtenção da metodologia definitiva de monitoramento. A expectativa é que, ao final do projeto piloto, o sistema seja reproduzido nas demais bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais. A empresa Hidrocontrol está participante desse projeto no Entre Ribeiros, em Paracatu, Minas Gerais. E o representante, Pablo Soares, falou que a água é um dos principais insumos para o produtor. E se ele está desperdiçando água, está jogando dinheiro fora. Então, este acompanhamento é muito importante para mensurar os dados e, é claro, tomar decisões importantes na propriedade rural. Esse investimento ele vale a pena principalmente com relação à legalização, né, a legalidade daquela utilização da água diante, no caso nosso aqui de Minas Gerais, por exemplo, do IGAM, que é o órgão que faz a fiscalização dos produtores rurais quanto ao uso de água, né, Pablo? Perfeitamente. Com esse tipo de solução, né, vamos dizer que é uma solução pontual, que não exige nenhum tipo de, como eu disse, né, nenhum tipo de infraestrutura, você consegue levar de uma forma extremamente simplificada um processo de medição em áreas remotas, né, que vai permitir que você tenha todas essas informações armazenadas em seu computador, né, em seu drive, e que possivelmente você também já possa
em um determinado momento de uma solicitação do órgão ambiental, você ter essas informações disponíveis de uma forma muito mais rápida e muito mais precisa. Sem dizer também que, como a gente já falou, que a água é um dos principais insumos, ou seja, a água tem um custo, tem um valor para o produtor. Se ele está desperdiçando água, ele está desperdiçando um recurso, né? Ele está desperdiçando dinheiro. E se ele está utilizando aquilo ali da maneira correta, fazendo toda a medição, ele tem como, inclusive, saber se ele precisa fazer uma regulagem em um determinado equipamento, por exemplo, do pivô. Então, todos os outros detalhes com esse sistema telemétrico ali, com essas informações que o equipamento vai captar e vai transformar em dados para que seja analisado, ele pode tomar as decisões ali com relação à sua lavoura, enfim, ou outra atividade ali na sua propriedade rural, né? Exatamente, e principalmente quando a gente leva em consideração que a outorga de uso ela é diária. Ela é diária e não se acumula, ela não é acumulativa. Então, ou seja, se você não utilizou daquele volume total diário, no dia de amanhã você não vai poder acumular o que você deixou. Então, a partir do momento que você consegue ter uma visão macro da utilização, né, de todos os recursos, você consegue equalizar a utilização do recurso. Então, às vezes tem dias da semana que você está consumindo mais e dias da semana que você está consumindo menos. Então, quando você consegue ter uma visualização como essa, de uma forma mais prática e visual, simplificada, você consegue melhor utilizar esse recurso, ou seja, pensar na reservação da água, né, melhor adequação, às vezes o modo de utilização daquele recurso pode ser adequado, então ele vai permitir ao usuário uma melhor adequação de fato da alocação desse recurso dentro do empreendimento dele. No sistema de telemetria, um conjunto completo, aí a gente tem a questão da sala de situação. O que seria essa sala de situação? A sala de situação, Francis, é uma demanda, né, apresentada principalmente quando se pensa, né, em grupos de gestão, ou seja, são as associações, às vezes principalmente nas áreas de conflito, né, nas outorgas coletivas. Por exemplo, aqui em Paracatu nós temos o Entre Ribeiros, então, que seria uma situação como essa. Exatamente, que são vários usuários que utilizam de uma mesma outorga ali para a utilização do recurso. Então, essa sala de situação nada mais é do que juntar dentro de um ambiente web único todos os usuários do recurso ali dentro. Então, são lá vários usuários, cada usuário lá tem suas bombas, tem suas medições, né, mas eles têm as leituras individuais, cada um tem a sua individual, e essa sala de situação permite com que essas leituras sejam amplas e uma visualização única para o gestor. Então, o gestor consegue visualizar em uma tela única todos os usuários, quem está captando, quem está ligado, quem não está ligado, quanto que ele captou, quanto deixou de captar, quanto que está entrando de água, quanto que está saindo. Então, ele tem, de fato, dentro de uma tela só, um ambiente controlado de tudo que está acontecendo ali em tempo real no campo. E fique atento ao seu Paracatu Rural, pois voltaremos a falar mais sobre o sistema de telemetria de águas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilhe, mande para os seus amigos, lista de transmissão, grupos de WhatsApp, também no seu Facebook, no story do seu Instagram, mas manda para todo mundo, combinado assim? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, para você que nos acompanha pelo podcast Paracatu Rural, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos também. E se você ainda não nos acompanha por podcast, é só pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Instagram, @Paracatu Rural. Abraço aí para os nossos seguidores. Agrolegítimo, Cafeicultura MG, Isaías Brito, Ricardo Marques Benega, ou Benega, né? Agropecuária Nova América, também um abraço aí para o Jean Marcel,
para a turma do Leite Online e também para a turma do Na Lida do Café. E o pessoal do Agronegócio Unimontes também, um abraço. Renato Chichido, um abraço para você. facebook.com/Paracatu Rural, tem o Diego Henrique Pereira, Adriana Maciel, Nayane Monteiro, Rita Teixeira e o Robson Ferreira. youtube.com/Paracatu Rural, tem o Iranilson do Nascimento Souza, Vanderlei Cândido, Adilson Luiz Santos, Leonídia Cruzeiro, também o José de Jesus e o Wallace Veloso. E ainda abraços para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Se você ainda não conhece o nosso site, vai lá, paracaturural.com. Você pode inclusive colocar o nosso site como página inicial do seu navegador favorito. Abraços também para aqueles que nos acompanham pelo rádio, frequência 96,5 MHz, para quem está próximo a Paracatu, Minas Gerais, e também para quem nos acompanha pelo aplicativo Rádiosnet ou outros aplicativos de rádio. Nós estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã na Rádio Boa Vista FM e também aos domingos às 6 horas da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica na frequência 3.665 MHz, TV Milagro, que já está sendo transmitida também para África e Oriente Médio. Agradecemos também aos nossos parceiros Cicobi Cred Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zoopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e equipe de editores, Lohane Marques, nossa redatora, e para minha querida esposa Paula. Beijo, Paula, te amo. Vou ficar esperando você no próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.